Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula com vocês. Hoje, aula 7.1. Na aula 7.1, vamos fazer um gap, uma parada. Vamos falar sobre apicultura. Lembrando que nessa unidade 1, apicultura, vai ser uma coisa básica, tá bom? Introdutória, na verdade. E aí, depois, lá na unidade 2, nós vamos fazer uma imersão em todos os assuntos que estamos abordando na unidade 1, tá bom? Então, olha aí, ó, pega o material que o professor presencial entregou para vocês, vão acompanhando as lâminas, tá bom? Façam as suas anotações. Lá no finalzinho vai ter uma atividade, uma interatividade com vocês, para vocês realizarem aí na sala de aula. E também vai ter os exercícios de fixação para melhor a gente conseguir compreender o assunto abordado de hoje, tá bom? Minha diretora, joga na tela. Olha aí, não pode deixar aberto, minha diretora. Isso. Olha só, pessoal, apicultura. Professor, o nome apicultura é designado para as atividades de criação relacionadas ao quê? A criação de abelhas para a produção de mel e seus derivados. Então vamos, como é uma aula introdutória, vamos falar aí sobre os conceitos que abordam todos os manejos na atividade pecuária ligada à apicultura. Os aspectos biológicos. Por que esses aspectos biológicos, professor? Temos que entender, compreender a anatomia deste animal, que é um inseto, tá bom? Para que desta forma possamos entender a sua atividade no ambiente natural. Desta forma, colocarmos em um sistema de criação. Só que sistema de criação, ele sempre vai ser integrado ao hábito, à atividade das abelhas, ok? Então, olha aí, ó, alguns conceitos relacionados à apicultura. Primeiro, apicultura é a criação de abelhas para a produção de mel, própolis e também estabelecer novas colmeias. Então, primeiro, essa produção de mel, própolis, claro que tem outros, né, gente? Tem a geleia real, tem o processamento desses produtos e também tem esses 3 alicerces, né? Que são o estabelecimento de novas colmeias. Porque esses 3 aí são padrões naturais, sem a interferência do homem. Então, nós entendemos, compreendemos toda essa dinâmica biológica das abelhas para inserir elas em um sistema de criação. A apicultura é a atividade de criação de abelhas que são denominadas de apis mellifera. Quer dizer, apis mellifera é o nome científico desses insetos. Essas abelhas foram trazidas ao Brasil, da Europa, por imigrantes. Então, essa lâmina nos remete ao quê? Como nós falamos nas aulas anteriores sobre a migração, né, das populações do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, até Nordeste, o pessoal que migrou, né, os imigrantes na Europa, trazem consigo conhecimentos de atividades agrícolas, pecuárias, e quando chegam aqui, observam que o ambiente, essas padronizações que já eram estabelecidas anteriormente por eles, também podiam sofrer algumas adaptações devido ao ambiente climático, né? E também, uma das coisas muito importantes que estão relacionadas é o período de floração, né? Entender, compreender as estações do ano
e a disponibilidade do quê? Da matéria-prima que esses animais necessitam para realizar o seu produto final. Então, os aspectos biológicos das abelhas. Primeiro, conhecimento da morfofisiologia. Professor, oi, o que é morfofisiologia? Morfofisiologia é que a gente consiga entender a morfologia, quer dizer, a estrutura, as partes, né, do animal em si, no caso, a abelha. Então, como é essa estrutura funciona, a sua importância ao construir, né, a colmeia, a obter a matéria-prima. Então, isso é muito importante nós entendermos o seu funcionamento, as suas necessidades nutricionais, o seu período reprodutivo, como ocorre o desenvolvimento. Quando a gente observa essas estruturas, estamos falando principalmente de como é que é a hierarquia desses animais, nessa população específica, né? A dinâmica populacional desses animais, o comportamento dele. Isso tudo é importante para que a gente possa inserir um sistema. Exemplo, pessoal, quando a gente fala, a introdução hoje é de abelhas, mas se você está falando de gado, se você está falando de cabra, se você está falando de galinha, nós temos que entender primeiro a morfofisiologia, a estrutura, o comportamento social desses animais, como se reproduzem, quais são as doenças que podem atingi-los, qual é o período reprodutivo, as necessidades nutricionais, como é o processo de acasalamento. Cada reino, cada espécie tem aí uma dinâmica de reprodução, né? Você tem que entender isso para poder você colocar em um sistema que você padronize isso. Então, são adaptações que são devidamente realizadas para que esse processo possa ocorrer, essa dinâmica. Então, aqui, ó, em um enxame, existem 3 tipos de indivíduos. Então, cada indivíduo ele pode ser identificado pela sua morfologia, pela sua estrutura e também a sua estrutura, né? A sua morfologia também vai colaborar com o quê? Com a sua participação dentro desta comunidade. Então, tem a rainha, o zangão e operárias. E nós vamos ver que as operárias têm subdivisões. Sua criação tem a finalidade de produzir mel, pólen apícola, própolis, geleia real, cera, apitoxita, que é um veneno das abelhas para uso medicinal. Então, não é só essa apitoxina, né? Porque nós também utilizamos o própolis, a geleia real, também em atividades gourmet, vamos falar assim, né? Você pode utilizar isso para nutrição, você pode utilizar isso para cosmético, você pode utilizar isso para medicina. Então, tem N utilidades do produto final. E o mais importante que também contribui com o aumento da produção agrícola por meio da polinização. Então, não é só a potencialização, o aumento do produto que esses animais podem oferecer, mas o auxílio que eles têm também como agentes polinizadores. Então, a apicultura, além de ser uma atividade empreendedora em relação a potencializar a criação, a produção de mel e outros derivados, ela auxilia também no processo de proporcionar, né, a reprodução, ou a gente chama de produção agrícola. Ela favorece com que ocorra, então, troca de informações entre espécies vegetais e possam realizar o processo de dinâmica, o fluxo de vida desses vegetais de um determinado habitat. E as abelhas africanas?
O resultado do cruzamento natural entre as abelhas europeias e africanas no Brasil é conhecida como africanizadas. São abelhas que foram africanizadas. A população de um enxame, ela é constituída aí, ó, dentro do enxame tem uma rainha, podemos encontrar até 8.000 operárias e temos aí em torno de ausência ou até a presença de 400 zangões. Só que isso é em uma determinada época, é um determinado tempo ou período que isto pode acontecer. A rainha é a mãe de todos os indivíduos da colônia. Só existe uma rainha na colmeia que, para ser fecundada, realiza o voo nupcial. Então, quando ocorre esse processo de fecundação da rainha, pessoal, tem se proporcionalizado aí todo o processo da dinâmica para que a gente possa fazer, então, também a divisão, como conseguimos realizar esse processo dentro de um sistema de criação. A rainha pode viver até 5 anos. Essa informação ela é importante por quê? Porque é o período, né, que tem que ser realizado o que, professor? A troca, a divisão, é o período, né? A gente sabe que o ciclo de vida de cada sistema de criação, como a gente tem que trocar o plantel, quando a gente fala de avicultura, suinocultura, piscicultura. Então, a sua produção, toda a dinâmica, a organização de um sistema apícola está envolto de cada 5 anos. Isso não significa que se você tem uma colmeia, ela tem um período, a durabilidade de 5 anos. Você pode fazer essa renovação também a cada 2 anos e meio. Tá? Não que você vai descartar a rainha, mas você vai aumentar o número, né, de colmeias, sabendo que a cada 5 anos há a substituição da fêmea, mas da rainha, que é importante ser realizado, então, 1 ano antes, o processo de preparação e organização da vida útil, não só do indivíduo, mas de todo o enxame, tá? Então, aproximadamente 2 anos. As abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas dentro e fora da colmeia. As atividades obedecem à escala de trabalho que normalmente está associada com a idade do indivíduo e ao desenvolvimento de suas glândulas. Olha a importância de entendermos a fisiologia do animal. Por quê, professor? Porque há um ciclo de vida, há um período que tem que ser respeitado, porque toda a dinâmica do processo tem aí a sua substituição e também dos parâmetros associativos. As operárias são denominadas de faxineiras. Elas têm a função de limpar a colmeia, os depósitos de mel e as células de nascimento das abelhas operárias, rainhas e zangões. Isso quando a gente está falando das atividades internas das operárias. As atividades externas, as atividades de colher, né, a matéria-prima e a atividade também da defesa, né, da patrulha e para proteger o enxame. Então, cabe às operárias que apresentam a mesma fisiologia e, claro, têm algumas alterações nas suas estruturas, pois são uma sociedade que tem uma hierarquia estabelecida em relação às suas atividades. Só as operárias têm trabalhos diferentes dentro do enxame, dentro da colmeia, trabalhos fora da colmeia e também como todo o processo nutricional são elas que realizam, de limpar, nutrir, porque cada indivíduo dessa
da estrutura, a gente consegue observar estruturas diferentes dentro de um enxame. Os zangões são os indivíduos machos da comunidade. Não apresentam estruturas específicas para trabalho. Então, quando a gente estava falando aí das operárias, elas têm estruturas específicas, né, que estão envolvendo a limpeza, que estão envolvendo a nutrição, que dentro da nutrição são diferentes processos nutricionais dentro da colmeia. E também captura e guarda, né, captura, o colher do produto, da matéria-prima e também os sentinelas que estão para a proteção. Já o zangão não tem essas diferenciações. Para o seu trabalho, a sua função na colmeia é somente fecundar a rainha. E logo após isso é descartado. O ciclo de vida. Professor, o ciclo de vida desses indivíduos são importantes porque quando a gente entende esse ciclo de vida, a gente consegue organizar a sistematização do processo de criação. Exemplo, aqui ó, um indivíduo, isso é um indivíduo. Nós temos a rainha, a operária e o zangão. Então, quando a gente vai observar aqui, ó, a rainha, ovos, 3 dias. Operária, 3 dias. Zangões, 3 dias. Larva, período larval. A rainha fica com 5 dias. A operária também 5 dias. Já o zangão passa um período larval de 6 dias e meio. Pupa. A rainha tem 7 dias. A operária, 12 dias. E o zangão, 14 dias e meio. E a eclosão de pupa, o nascimento, já está com a estrutura para fazer suas atividades biológicas, a rainha, então, desde a ovoposição até estar apta, 15 dias. Operárias, 20 dias. E o zangão, 24 dias. Professor, quando a gente observa todo esse processo de desenvolvimento, até a sua atividade, vamos falar atividade biológica, atividade funcional, nós temos esses parâmetros. Por quê? É importante entendermos isso, porque quando a gente precisa dividir o enxame, então tem todo um preparo. Então você tem um período de 15 dias para que você realize, espere todo esse processo. Há como realizar em menor período isso, uma dinamização desse processo? 20 dias para uma operária. Então, a quantidade de produtos, 20 dias para você ter as operárias. Operárias que vão ficar no interior do enxame, operárias que vão ficar ao redor para fazer todo o processo de guarda e proteção e as operárias que vão sair para coletar o produto. Então, para tudo isso, requer uma demanda de energia e organização dessas populações para que possamos desenvolver um sistema. E no sistema de criação, pessoal, não tem esse negócio de sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo. É importante lembrarmos que todo esse processo para você realizar essa criação é um só. São divididos em 2 sistemas, né? Apiário fixo e apiário móvel. Então, nós estamos finalizando o entender, o compreender da dinâmica do ciclo de vida, que são as fases do desenvolvimento das abelhas, para que possamos entender qual o melhor processo, qual o melhor sistema de criação, se é o apiário fixo ou o apiário móvel. E também, para definir esses 2 sistemas, temos aí, então, uma relação da estrutura do apiário, que são os materiais que vamos utilizar para confecções, e também o ambiente. O ambiente onde esse apiário vai ser estabelecido, porque tem uma demanda hídrica e uma demanda de repasto floral, que são importantes para que possamos desenvolver esse sistema fixo ou sistema móvel.
Então, lembrando, né, os tipos de glândulas nas abelhas, nós temos aí a glândula Nasanov, que é a glândula de odor, cheiro, responsável pela agregação da família. A glândula que produz o veneno atinge a maturidade com 19 dias. Então, quando a gente volta ali, 20 dias, elas estão, as operárias, é claro, elas estão biologicamente ativas na sua morfofisiologia, mas a Nasanov está pronta aos 19. Então, nós temos aí uma estrutura de uma abelha onde a gente consegue observar onde ficam essas glândulas de veneno e glândulas salivares, né? Que ficam logo nas glândulas da mandíbula e glândulas serígenas, na parte do abdômen inferior. As glândulas serígenas são em números de 4 pares e secretam a cera utilizada para a construção dos favos. São glândulas serígenas, né, Jefferson? Isso, glândulas serígenas. Para a produção de 1 quilo de cera, é necessário que as abelhas consumam em torno de 7 a 8 quilos de mel. Então, professor, uma parte da produção é revertida para a subsistência do enxame. Então, nós temos... Isso é importante por quê, professor? Para que possamos realizar aí e definir... Realizar não. Isso é importante para que possamos definir a área que vai compreender o repasto floral. Importantíssimo, porque uma parcela desse repasto floral é utilizada para a sobrevivência do próprio, para a manutenção do próprio enxame. Então, nós vamos ver como é que ocorre esse processo de cálculo, de eficiência da manutenção e produção. Então, é um cálculo que é previsto para a gente observar quanto a necessidade, o ambiente, o raio de ação e a população de flores para realizar o repasto floral que dê a subsistência do enxame e produtividade da colmeia. Porque cada colmeia, quando você estabelece uma estrutura fixa ou uma estrutura migratória, uma é para subsistência, né, manutenção, e a outra produção. Então, falando dos dois sistemas, nós temos aí as caixas padrões, que são caixas de Langstroth. É mais utilizada no Brasil devido à praticidade do manejo. Olha a palavra manejo, que é o termo utilizado de todas as atividades dentro de um sistema de criação, necessário para que ocorra todos os processos biológicos das abelhas. Fumigador. O fumigador é uma peça indispensável para o trabalho com as abelhas. O uso, né, da fumaça induz as abelhas a realizarem um processo fisiológico natural de proteção que vai culminar no processo do apicultor realizar todos os manejos necessários dentro da caixa, por elas ingerirem o mel, fazendo com que a vesícula melífera fique cheia, o que dificulta ocorrer o processo de ataque. E claro que também tem todo um processo realizado na confecção dessa fumaça. Não é uma fumaça tóxica, o material, nós vamos ver que o material utilizado, bem como também de encontro para o processo dinâmico. Então, não é qualquer serragem, não é qualquer material que possa ser utilizado, tá bom? Aí, atenção ao material utilizado para realizar esse processo. A fumaça deve ser fria
para não irritar as abelhas. Então, todo o material utilizado para isso é muito necessário que você faça o quê, professor? Não é o fogo, é somente o processo. E aí também, o material utilizado para isso é importante que não tenha nenhum processo de origem tóxica. E deve ter o período, né, a prática, o manejo da aplicabilidade do fumacê em relação ao quê? Quer dizer, fumacê não, fumigador, 20 centímetros da distância. Muitas das atividades realizadas, né, já vai fazendo ao redor do enxame, com 20 centímetros. 20 centímetros, pessoal, é o mínimo para que você já obtenha esse processo das abelhas aí começarem a ingerirem o mel. Mas, professor, também tem que tomar cuidado com o negócio, não é o quê? A ventilação. Tem que verificar, não pode ser realizada em períodos ou na hora que está ventando, para que não atrapalhe esse processo. Então, na atividade da apicultura, é muito importante a gente consultar a climatologia, ver qual é o período também do dia. Claro que o melhor período do dia para se realizar isso é de manhã, primeiro momento, mas aí tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com o quê, professor? Se está muito úmido, tem que ver isso, né? Tem lugares, porque você vai entrar numa região de floresta, você vai estar na periferia da floresta, não sei aonde você vai inserir sua colmeia, seu apiário, mas, por exemplo, não pode ter aquele orvalho. Então, tem que ser um período da manhã que o orvalho já se dissipou, aquela umidade. Isso também implica em condições de adaptações para os manejos realizados durante a atividade na colmeia. Mas nós vamos falar isso lá na frente. Hoje é só uma introdução. As indumentárias, claro, então nós temos toda uma vestimenta para o apicultor realizar seu manejo. A indumentária é um equipamento de proteção individual, denominado de EPI. O EPI é composto por um macacão, luvas, máscara, bota, chapéu e deve ser usado completamente para proteger o apicultor e diminuir os riscos de ferroadas. Pessoal, se vocês estão observando, professor, é branco. Tem alguma interferência? Tem que ser esse padrão? Sim. Não é somente a cor, pessoal. Quem realiza suas atividades de apicultor não pode, no momento, ter odores que possam deixar essas abelhas em alerta. Senão, todo outro manejo não vai adiantar. Como assim? Odores como? Exemplo. Cheiro de sabonete, cheiro de perfume, até aquele enxaguante bucal, até aquele desodorante para não dar CC no braço, tem que tomar cuidado. Se tiver mulheres, né, tomar muito cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, né, o homem quando vai tomar banho, o sabonete, o hidratante, o shampoo é um só. É o sabonete que substitui tudo isso. Agora a mulher não. A mulher passa o shampoo, depois passa o creme, depois passa o óleo, depois quando você colocar, tem que tomar muito. Então, se tiver uma apicultora... Sim! Quando tiver uma apicultora, então não pode ter aquele cheiro gostoso do cabelo, o batom, aquele gloss, perfume. Cuidado, se você não tirou o esmalte da unha e ficou com aquele cheiro da acetona, né? Então, nós podemos não perceber, assim, não só o fato, né? Não perceber que a mulher usou acetona, mas as abelhas são sensíveis, elas sentem, aquilo fica impregnado na pessoa. Por exemplo, na bota, você não vai passar talco para chulé, não pode. Então, todos esses procedimentos têm que ser alertados, porque senão o fumigador, mesmo você utilizando, ele não vai funcionar se tiver algum odor que deixe as abelhas em alerta. Tá bom? Tá bom.
Então, ó, a indumentária é o equipamento que não deve ser de cores escuras, nem tonalidades que possam. Não é irritar, a palavra bem não é essa, né? É deixar elas em alerta. Alerta de quê? De ataque. Desta forma, todos os procedimentos de manejo que vão ser realizados podem ser considerados aí que um fator que atrapalhe nessa dinâmica da utilização, tá bom? Tá bom, professor. E atenção, precauções. Ó, tá aí, falei, né? Tem que estar escrito, mas tá aí, ó. Odores fortes podem provocar o defensividade. Deixar as abelhas em alerta e ocasionar ferroadas. Mas também, o que eu deixei em alerta aqui foi o quê, professor? Pode atrapalhar toda a dinâmica de manejo que são realizados na colmeia. E o apiário, professor? Tem dois. Tem o apiário fixo e o apiário móvel. Hoje nós não vamos falar de quais são as práticas que são realizadas. Como é que eu vou definir quando um apiário é fixo? Como é que eu vou definir quando um apiário é móvel? São levantamentos que a gente realiza na propriedade. Isso aí a gente vai deixar numa outra aula, tá? Aqui é só uma introdução. O apiário fixo é caracterizado pela permanência da colmeia durante todo o mês, o ano, em um mesmo local. No local que as abelhas vão explorar as fontes florais disponíveis em um raio de 1.500. Quer dizer, em um raio, é um raio de 1.500 metros. Então, professor, não é só, né, o raio de 1.500 metros para o repasto floral, mas também temos que observar a disponibilidade hídrica para esses animais. E o apiário migratório é caracterizado pela mudança do apiário em relação às regiões e às épocas florais. Nós vamos ver assim, professor, economicamente um apiário fixo ou economicamente um apiário móvel? Ou, como eles chamam, migratório. Vai depender do repasto floral e a disponibilidade da fonte. Por que tem que ter disponibilidade de fonte? Qual é o tipo de produto que você quer? Mel, só que a qualidade desse mel. Você pode estar fazendo um repasto floral em citros. Você está podendo fazer um repasto floral em... Quando eu falei citros, pessoal, aí nós temos laranja, tangerina, bergamota, limão, mas também você tem aí, ó, eucalipto, você tem árvores silvestres, e dependendo da matéria-prima utilizada, a qualidade do mel também. E não é só qualidade do mel quando a gente está falando do material sólido, mas também tem a disponibilidade hídrica, que influencia muito, né? Então, a instalação do apiário no local a ser escolhido deve ter normas de segurança, porque não é em qualquer lugar que você pode montar seu apiário, e a disponibilidade aí, ó, da flora apícola. O local a ser escolhido deverá ter floração apícola abundante que forneça néctar, pólen. O que é o néctar? Matéria-prima para a produção de mel. E o que é o pólen? Fonte de proteína e vitaminas para a alimentação das abelhas. Então, um local que é definido como repasto apícola, ele tem que apresentar uma porcentagem economicamente viável, ou não falo economicamente não, eu falo biologicamente viável, porque uma é para manutenção da própria população apícola e a outra é para produção. Então, tanto o néctar como o pólen tem que ter nessas instalações, esses repastos florais, né, uma porcentagem eficaz para a atividade biológica desses insetos.
O apicultor deve fazer o levantamento da flora apícola existente em sua região com a sua atividade ao longo do ano, para que possibilite a viabilidade. Então, nós vamos fazer um cálculo, vamos ver como é que eu realizo isso, tá, pessoal? E se você prestar atenção, é fixo ao longo do ano, para que desta forma você tenha um processo de rentabilidade e manutenção do enxame. Rentabilidade é o produto, manutenção é biológico. Com o auxílio de uma tabela, deve-se anotar o nome de plantas, fazer o levantamento floral, o levantamento da época, disponibilidade hídrica também, tanto das plantas que fornecem pólen, quanto das plantas que fornecem o quê? O néctar. E sobre a disponibilidade hídrica, professor? A gente observa, em relação ao desenvolvimento da colônia, lugares que possam ter paradas e também evitar focos de doença. Então, não é só... O que isso está querendo dizer com essa lâmina? Tomar cuidado aonde você vai realizar a fonte hídrica para esses insetos, se nós estamos falando que o apiário, pessoal, é uma integração com outras atividades agrícolas. Então tem que tomar cuidado, porque você faz um consórcio. É um consórcio. Você utiliza atividades agrícolas auxiliando a atividade apícola. E aí, claro que pode ter alguns incidentes. A fonte de água não deve estar em uma distância superior a 200 metros. Então, 1.500 metros é para o repasto floral, mas já disponibilidade hídrica para a atividade do apicultor é somente de 200 metros, não pode estar mais do que isso. Local com escassez de água deve ser instalados alguns bebedouros ou repositores hídricos. E aqui, pessoal, nós temos um momento interativo. Esse momento interativo, nós temos aí duas opções. Então, vocês podem realizar uma das duas opções. Primeira, observar a região, fotografar plantas floríferas e possíveis insetos polinizadores utilizando o Google Line. Lembra, no seu celular, você tem aquela opção de fotografar e ele identifica. Ou fazer uma pesquisa sobre agentes polinizadores regionais. Após o registro, encaminhar no WhatsApp os dados obtidos na opção 1 ou 2, por meio da ferramenta escolhida pelos estudantes, tá bom? E aí vocês têm essas atividades para fazer. Vocês podem realizar essas atividades aí no entorno da própria escola, tá bom? E aí vocês pegam, realizam esse formato. Lá no celular tem um negocinho da fotografia. Aí você pega e identifica eles, tá? Olha, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau, tchau.